Steph Curry é praticamente um expert nos arremessos. Todo mundo pensa que ele está entre os 10 melhores jogadores da NBA de todos os tempos. A jornada do Steph até a NBA é meio maluca. Olha só como ele foi de um desconhecido magrinho no ensino médio para uma lenda do basquete. Então, o Steph nasceu em Akron, Ohio, no mesmo hospital que o LeBron James. Por causa do pai dele, o Dell, que jogava pelos Cavaliers, o Steph sempre quis ser jogador da NBA. Mas o lance é que ninguém acreditava nele, nem mesmo o Dell. Não é que o Steph não jogava bem, porque o cara tinha habilidade. Mas o problema era o tamanho dele. O Steph sempre foi o menorzinho e mais magrinho em todos os times. As camisas que ele usava eram quase como vestidos. Quando o Dell jogou pelo Toronto, a família Curry foi para o Canadá. E lá, o Steph e o irmão Seth estavam sempre na quadra, jogando bola no intervalo. Foi em Toronto que o Steph começou a se destacar. Os dribles e os arremessos dele já eram de um nível que vemos hoje em dia. Crossovers, dribles malucos, o Steph já estava nesse estilo desde aquela época. Ele era, sem dúvidas, o cara no basquete canadense naquela época. Ficar perto dos caras da NBA e ver todos os treinos ajudou muito o Steph a entender o jogo e a aprender a treinar desde criança. O Steph aceitou que não seria grandão e atlético, então ele se dedicou aos treinos porque sabia que tinha que suar muito para ter uma chance na liga. Depois dos treinos em casa, o Steph ainda jogava 1 contra 1 com Vince Carter. Acredita? E muitas vezes ele era o primeiro escolhido nos desafios de arremesso quando os Raptors faziam isso. Com apenas 12 anos, ele já estava vencendo os caras da NBA nos arremessos de 3 pontos. O Curry jogou na Queensway Christian School em Toronto, liderando o time para uma temporada perfeita e conquistando o título da província. Naquela época, o Steph já era um mestre em mudar de direção, criar ângulos e encontrar os menores espaços para acertar as cestas do meio da quadra. Ele já tinha um conhecimento incrível do jogo para um garoto tão novo, sempre atento aonde todo mundo estava em quadra. Os defensores tinham que ficar alertas, porque se descuidassem, ele acertava todos os arremessos. O Steph era de boa tranquilo, mas se o time adversário tentasse tirar onda, ele virava um monstro, mesmo com cara de bebê, e geralmente encerrava o jogo com 30 ou 40 pontos. Quando Dell Curry se aposentou, os Currys voltaram para Charlotte, e Steph liderou sua escola cristã para 3 títulos de conferência. No último ano, na final estadual, enfrentaram uma defesa box and one, com um ala grandão marcando Steph o tempo todo. Mesmo dando seu máximo, Steph, que era menor e mais leve, acabou com 8 pontos e uma derrota. Com 1,88 m e 72 kg, Steph não recebeu muitas ofertas de faculdades, apesar de sua habilidade nos arremessos. Como júnior, nem aparecia nos rankings nacionais, mas melhorou como sênior, ficando em 16º na Carolina do Norte. Escolheu a Davidson College para continuar jogando e teve um desempenho impressionante, liderando em pontuação na Conferência Sul. No verão de 2007, Curry cresceu para 1,90 m de altura, indo para sua segunda temporada universitária com uma média de 25,5 pontos por jogo. Liderou a Davidson para uma temporada imbatível na Conferência Sul, chegando novamente ao March Madness, apesar das baixas expectativas. Uma coisa incrível aconteceu no jogo entre Davidson e Gonzaga. Steph Curry marcou 40 pontos, levando Davidson à primeira vitória no torneio da NCAA em 39 anos. No segundo round, contra Georgetown, parecia difícil, mas Curry virou o jogo com 25 pontos no segundo tempo, garantindo uma vitória por 74-70. Contra Wisconsin, Curry brilhou novamente, marcando 33 pontos em uma vitória fácil. Ele se tornou uma sensação nacional, mas perdeu por 2 pontos no Elite Eight contra Kansas. Ao longo desses jogos, Curry teve uma média de 32 pontos, 3,5 assistências e 3,2 roubos de bola, com incríveis 44% de precisão nos arremessos de 3 pontos. Apesar das dúvidas antes do draft da NBA de 2009, Curry decidiu ficar na faculdade para desenvolver suas habilidades como armador. Como júnior, teve médias impressionantes, de 28,6 pontos, 5,6 assistências e 2,5 roubos de bola.
liderando a NCAA em pontuação. O Golden State Warriors escolheu Curry como a 7ª escolha do draft de 2009. Steph mostrou desde o início que os Timberwolves erraram ao não selecioná-lo no draft. Como novato, teve ótimo desempenho, com média de 17 pontos, 6 assistências e 2 roubos de bola por jogo. Ficou em segundo para novato do ano, perdendo por pouco. Destacou-se nos arremessos de 3 pontos, entrando no top 10 da NBA, e nas cestas convertidas, quebrando o recorde desde 2004. A temporada seguinte melhorou, mas teve desafios ao lado de Monte Ellis. Liderou a NBA em lances livres, com 93,5%, recorde ainda dos Warriors. Cirurgia no tornozelo iniciou série de lesões. No terceiro ano, lesões o afastaram de 26 jogos, ganhando fama de propenso a lesões. Proposta de troca para Milwaukee foi barrada pelo médico dos Bucks, salvando os Warriors de um erro. A troca ocorreu, mas Monte Ellis foi embora, causando decepção. Em 2012, os Warriors ofereceram 44 milhões para Curry, considerado arriscado devido às lesões. Com Barnes, Thompson e Green se juntando a Curry, as coisas se encaixaram com Mark Jackson. Aprenderam a defender e entraram nos playoffs pela primeira vez desde 2007. Steph brilhou com Jackson, com médias de 23 pontos e 7 assistências, incluindo um jogo incrível de 54 pontos contra os Knicks. Quebrou o recorde de cestas de 3 pontos em uma temporada, superando Ray Allen. Jackson afirmou ter a melhor dupla de arremessadores da história da NBA, mesmo com Thompson em sua segunda temporada. Nos playoffs de 2013, os Warriors foram bem contra os Nuggets, mas enfrentaram dificuldades contra os Spurs, uma equipe experiente. Em 2014, Curry brilhou novamente, liderando em cestas de 3 pontos, com médias de 24 pontos e 8,5 assistências por jogo. Embora os Warriors tivessem a 4ª melhor defesa da NBA e 51 vitórias na temporada regular, foram eliminados pelos Clippers nos playoffs. Isso levou a uma mudança, com a saída de Mark Jackson e a chegada de Steve Kerr, que transformou a equipe. Em 2015, os Warriors, liderados por Curry, dominaram a temporada, sendo líderes em vários aspectos. Com um estilo, haste e espaço, eles surpreenderam a liga. Curry foi o destaque, quebrando recordes e sendo nomeado MVP da NBA. Apesar das dúvidas sobre sua capacidade nos playoffs, os Warriors mostraram uma defesa sólida, liderada por Draymond, Iggy, Bogut e Klay. Primeiro, eles venceram os Pelicans e depois derrotaram os Grizzlies, superando os Rockets do Harden no caminho para suas primeiras finais da NBA desde 1975, enfrentando os Cavs. Inicialmente, os Warriors estavam atrás, 2-1, devido à excelente atuação de LeBron e à surpreendente contribuição de Della Vedova, que fez uma defesa incrível contra Curry. No entanto, com a entrada de Iguodala no time titular, houve uma virada épica, vencendo os próximos 3 jogos e conquistando o título. Iggy recebeu o MVP das finais pela defesa excepcional contra LeBron, embora Steph também pudesse ter conquistado facilmente, com médias de 26 pontos e 6 assistências comparadas aos 16 pontos por jogo de Iggy nos playoffs. Na temporada seguinte, Steph teve um desempenho notável, com médias de 28 pontos e impressionantes 43% de precisão nos arremessos de 3 pontos. Ele quebrou recordes, com incríveis 402 cestas de 3 em uma temporada. Liderou a liga em pontos com 30 por jogo e manteve eficiência notável nos arremessos de quadra de 3 e nos lances livres. Ele entrou para o clube dos 50-40-90, sendo considerada por muitos a maior temporada de arremessos da história. Steph fez história como o primeiro MVP unânime da NBA, e os Warriors eram os favoritos para o título. No entanto, nas finais da Conferência Oeste contra o Thunder, os Warriors ficaram para trás por 3-1, parecendo que a temporada deles estava acabada. Mas uma atuação milagrosa de Klay Thompson no jogo 6 permitiu uma recuperação incrível, e eles venceram a série. Nas finais contra os Cavs, os Warriors lideravam por 3-1, mas com uma suspensão de Draymond, o desempenho heróico de Kyrie e LeBron e uma lesão no joelho de Curry resultaram na reviravolta dos Cavs. A alegria dos Warriors foi gigante, pois Kevin Durant se juntou à equipe, tornando-os imparáveis em 2017, perdendo apenas um jogo nos playoffs em direção ao título.
O time, composto por Steph, Klay, Draymond, Iguodala e KD, é considerado por muitos como o melhor da história da NBA. Enquanto KD conquistava merecidamente o MVP das finais, Steph mantinha uma média incrível de 28,6 pontos e 6 assistências nos playoffs, com uma impressionante porcentagem de arremesso de 66%. Na temporada seguinte, os Warriors mantiveram seu desempenho impressionante. Embora os Rockets tenham chegado perto nas finais de conferência, os Warriors foram imbatíveis. Eles venceram LeBron nas finais, com KD novamente conquistando o título de MVP, e Steph registrando uma média de 27,6 pontos e 7 assistências. No ano seguinte, os Warriors enfrentaram um drama com a briga entre KD e Draymond, impactando a química da equipe. Mesmo com KD machucado, o Golden State continuava forte, e Curry demonstrou seu talento, registrando médias de 36,8 pontos e 7 assistências nas finais de conferência. As finais contra os Raptors foram acirradas, mas as lesões de KD e Klay prejudicaram os Warriors, resultando no título para o Toronto. Em 2020, após 5 finais consecutivas, os Warriors tiveram uma reviravolta, tornando-se a pior equipe da liga. Durant foi para o Brooklyn, Klay se recuperava de lesão, e Steph, jogando apenas 5 partidas, aproveitou a pausa entre as temporadas. Aos 33 anos, Steph estava brilhando no basquete, mais experiente e afiado. Ele conquistou seu segundo título de cestinha, marcando uma média de 32 pontos por jogo. No entanto, com a ausência de Klay, devido a outra lesão, levou os Warriors a se despedirem dos playoffs. No ano de 2022, Steph enfrentou sua pior temporada de arremessos, com menos de 40% de acerto de 3 pela primeira vez. Mesmo assim, ele permaneceu como um dos armadores mais eficientes, especialmente nos momentos mais decisivos dos playoffs. O treinamento extra de Steph fez toda a diferença, transformando em um defensor de elite. Ele conduziu os Warriors até outra final da NBA contra os Celtics, donos da defesa mais forte da liga. Curry demonstrou por que é um gênio do basquete e um atacante praticamente imparável. Mesmo com os Celtics contendo astros como Kevin Durant, Giannis e Jimmy Butler, nos playoffs eles não encontraram resposta para Steph. Com uma média de 31 pontos nas finais e 63% de eficiência, ele teve um jogo épico no jogo 4, marcando 43 pontos e praticamente garantindo a vitória sozinho. Ele liderou os Warriors para um triunfo de 4-2, conquistando seu quarto título e seu primeiro troféu de MVP das finais. Com essa vitória, ele consolidou seu lugar na história da NBA, sendo justo afirmar que está entre os 10 maiores jogadores de todos os tempos. Surpreendente para alguém que não era considerado um grande prospecto universitário no terceiro ano do ensino médio, e foi escolhido depois do Johnny Flynn no draft, e virar o que virou, o maior chutador de 3 pontos da história da NBA.